Olá, boa tarde Rio Grande do Norte, boa tarde a todos. Boa tarde, o Bora RN desta sexta-feira, dia 21 de agosto, está começando agora. Nessa mesma data, no ano de 1876, nascia no bairro da Ribeira um dos maiores poetas românticos potiguares, Ferreira Itajubá. Ele morreu cedo, aos 35 anos, em 1912. Os dados são do livro Cronologia do RN. Então vamos aos destaques de hoje. Presidente Jair Bolsonaro chega a Mossoró para a agenda administrativa sem máscara e gerando grande aglomeração. Em Mossoró, o presidente entregou 300 unidades habitacionais, um investimento de 18 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional. O segundo compromisso da agenda é em Ipanguaçu, onde o presidente faz a entrega simbólica de dessalinizadores do programa Água Doce e acompanha a perfuração de um poço executada pelo DENOX. Tribunal de Contas do Estado vai apurar possível irregularidade em contratação de empresa pela Prefeitura de Jucurutu para recapear a RN 118. Ao vivo, aqui no estúdio, vamos falar sobre o Agosto Lilás. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte faz um balanço da campanha contra a violência doméstica. Por dentro da pandemia, para fechar a semana de reportagens especiais sobre a Covid-19, vamos conversar com uma psicóloga especialista em luto. E ainda tem as dicas para o seu final de semana. E a participação especial do chargista Rodrigo Brum, premiado nacionalmente. Vamos ter charges dele aqui no jornal toda sexta-feira. O Bora RN está no ar. O presidente Jair Bolsonaro chegou no início da manhã desta sexta-feira, não é, Mariana? Aqui no Rio Grande do Norte, foi direto para a região oeste do estado, desembarcou lá em Mossoró e tem feito nessa manhã dessa sexta-feira uma visita administrativa. Começou em Mossoró e nesse momento ele deve estar chegando de helicóptero lá na cidade de Ipanguaçu. E a gente enviou a repórter Vanessa Camilo para acompanhar essa chegada, essa visita, essas inaugurações e ela vai fazer agora um resuminho para a gente. O presidente Jair Bolsonaro chegou em Mossoró por volta das 10 horas da manhã e veio acompanhado de 6 ministros, entre eles o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Também tiveram presentes representantes do INCRA e da Caixa Econômica Federal. Nessa primeira agenda do dia aqui no estado, o presidente Jair Bolsonaro entregou 300 unidades habitacionais a famílias de baixa renda e também armamentos e veículos do tipo ABTS para representantes da Segurança Pública Federal aqui no estado. Vale lembrar que essa é a primeira vez que Jair Bolsonaro vem ao Rio Grande do Norte como presidente. Agora, o presidente, os ministros e os representantes do governo federal, toda a comitiva, segue para Ipanguaçu para perfuração de poço e também entrega de outras obras. Pois é, e vale registrar, né? A gente tem imagens aí, inclusive feitas pelo próprio governo federal, que eles fizeram, essa visita do presidente foi transmitida, viu, Mariana, ao vivo, hoje pela manhã, no YouTube, nas redes sociais, nos canais, né, do governo federal. E a gente pode ver aí a grande aglomeração que aconteceu hoje pela manhã na chegada do presidente, né? Muitos apoiadores. Muita gente, uma verdadeira multidão e aglomeração. E o que mais preocupa foi o quê, Luísa? Pois é, o presidente, como a gente já é de se esperar, chegou sem máscara, a gente sabe que ele já foi acometido pela Covid-19 e mesmo antes ele também já não tinha esse hábito de usar máscara, mas olha a quantidade de gente que se aglomerou, muita gente sem máscara também, muita gente de máscara, mas também... E ele nem no queixo tá, geralmente ele tá com equipamento, mas assim, totalmente sem máscara. Eu li também, Elô, que ontem ele alegou que era praticamente nula a proteção da máscara, por isso que ele estava usando, ele alegou isso ontem na hora de tirar uma foto com a pessoa que estava esperando por ele lá no Palácio do Planalto. Pois é, e Mari, assim, com essa quantidade de gente aí, mesmo você estando sem máscara, é um risco muito grande, né? Porque tá todo mundo muito perto, muito próximo um do outro. Pois é, não é momento de relaxar ainda, como a gente vem tratando durante a semana, né, aqui no Bora RN. Pois é, mas com uma visita dessa do presidente foi
ficou difícil aí evitar essa aglomeração. Olha essas imagens, muita gente realmente esperando o presidente hoje pela manhã, na chegada dele a Mossoró. Essa agenda começou por volta das 10 horas da manhã, depois de fazer essa entrega que a gente viu aí nas imagens, uma cerimônia, um cerimonial acontecendo, ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, ministro das Comunicações também, Fábio Faria, presente, outros apoiadores, políticos e muita gente aí participando dessa agenda administrativa do presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã. E neste momento ele está a caminho da cidade de Ipanguaçu, onde vai ser feita uma entrega de uns dessalinizadores, né? A agenda é mais extensa em Ipanguaçu do que em Mossoró, isso, né? Eles prepararam toda uma programação por lá. Inclusive, a gente tem agora ao vivo a repórter Vanessa Camilo. Conseguimos entrar com ela ao vivo agora para falar com a gente sobre essa aglomeração? Oi, Vanessa, boa tarde. Me conta, onde é que você está agora? Boa tarde, Elô. Boa tarde, Mari. Em algum pedacinho da estrada entre Mossoró e Ipanguaçu. Confesso para você que eu não sei exatamente onde é. A gente deu uma encostada aqui rapidinho para comentar justamente isso que vocês estavam falando. A visita do presidente, que inclusive é a primeira visita de Jair Bolsonaro ao Rio Grande do Norte como presidente, como eu já disse, essa visita ela foi marcada por desrespeito às recomendações do próprio Ministério da Saúde, que é o de não se aglomerar e utilizar máscara. Além do presidente, ministros também estavam sem máscara durante a cerimônia de entrega dessas 300 unidades habitacionais. Então, assim, o que a gente conseguiu observar lá foi que, logo na chegada, houve cumprimento, as caravanas de pessoas que estavam aguardando o presidente, toque de mão, abraço. O presidente chegou a pegar uma criança no colo também. Então, assim, houve realmente, de fato, uma série de atitudes, de comportamentos que desrespeitam as recomendações do próprio Ministério da Saúde. Elô e Mari. Muito obrigada, Vanessa, pelas suas informações. A gente continua acompanhando. A qualquer momento também, se quiser voltar a parar aí na estrada de novo. Se der para parar de novo, né? Trazer a atualização. Mas eu sei que Vanessa está com pressa para seguir a agenda do presidente Jair Bolsonaro, porque, como eu falei, ele está se deslocando, Mariana, de helicóptero e está todo mundo, toda a imprensa... diferença de carro e helicóptero, né? Está toda a imprensa correndo para tentar chegar lá. Inclusive, me parece que, pelo menos em Mossoró, segundo a informação da equipe de reportagem, ele não deu entrevistas, tá? Tinha um cercadinho lá, como ele faz em Brasília, a imprensa estava posicionada, mas ele não falou com ninguém. Só deu um tchauzinho. E vale ressaltar que a governadora não está presente porque, segundo a assessoria dela, não foi convidada. Mas é isso, vamos mudar de assunto, falar de algo muito importante agora, que eu tratei também, você, nas nossas redes sociais, né, Heloísa, sobre a questão da violência doméstica. Sim. A gente está no Agosto Lilás, que é alusivo a essa campanha, e quando a gente vê fortes ações trazendo esse tema à tona, a gente fica feliz porque é importante estar falando sempre, esclarecendo sempre. Por isso que a gente trouxe aqui a diretora de comunicação institucional da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Eu vou pedir licença para sentar aqui pertinho de você para a gente conversar, então, sobre essa campanha, inclusive pioneira, né, Marília Rocha, né? Não a Marília Rocha está aqui com a gente. Seja bem-vinda ao Bora RN. Primeira lançada no meio da pandemia, totalmente virtual, isso é uma das novidades. E quais são os efeitos que tem surtido já essa campanha, que a gente viu, infelizmente, um crescimento da violência nesse período de pandemia, né? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu não posso deixar de ressaltar a honra que é participar hoje, né? Vocês encerrando aí a semana da estreia de vocês, grandes profissionais, acho que o mercado aí ganha muito jornalismo, mas vamos falar da campanha. Parabenizar aí esse início de vocês. Sobre a campanha, desde o início do ano, a gente vem trabalhando sempre uma campanha em relação à conscientização, educação, algo que seja específico para a população. E aí percebemos que o número da violência doméstica tem aumentado muito. Com o início da pandemia, isso piorou, agravou. Mas, Mariana Rocha, agravou de um jeito que a gente foi para 258%. Então, assim, a violência doméstica não é só a violência contra a mulher, não é só a violência contra as crianças e adolescentes, que também é muito grave, mas é também a violência contra os idosos, a violência que se pratica entre pais e filhos, entre cônjuge, né, o esposo ou a esposa. Então, assim, aqui no Rio Grande do Norte o dado era, de fato, alarmante.
E aí o presidente Ezequiel Ferreira de Souza convocou os setores da Assembleia, né, incluindo a diretoria de comunicação, para que a gente estudasse, planejasse uma maneira de levar esse tema para a sociedade, para que, de fato, a gente conseguisse ter uma ação efetiva. E uma das coisas que a gente conseguiu listar é que as deputadas estaduais, aqui ressaltar o trabalho delas, a deputada estadual Isolda Dantas, a deputada Eudiane Macedo e a deputada Cristiane Dantas, já tinham vários projetos falando sobre isso. Um deles foi sancionado durante a pandemia, que é a delegacia virtual. E aí, Heloísa, algo que chamou muita atenção foi como esses índices de denúncia aumentaram. E já parafraseando aqui a promotora Érica Canuto, que tem um trabalho muito sério, né, durante todo o ano, durante todos os anos, digamos assim, à frente do Ministério Público nessa área, em relação à proteção à mulher, proteção à criança, ela diz, pela primeira vez a gente quer que os números aumentem. Então, assim, a campanha ela tem esses dois pilares, né? Ela tem a base na educação e conscientização, porque o agressor também precisa entender que o que ele está fazendo já é uma violência. E a violência não começa na agressão em si, no ato físico. Ela começa no controle, na ameaça, ela começa no insulto, ela começa na opressão. Que para muitas mulheres é o mais difícil de perceber, até o próprio homem, né? E para a sociedade em geral, né? A gente só costuma ver o que é visível aos olhos, né? Mas a gente sabe as cicatrizes que deixam relacionamentos abusivos. A gente sabe cicatrizes que deixam uma alienação parental, que também já foi um tema discutido lá, o abuso infantil. Então, a gente quer que a sociedade pense sobre isso, né? A população, as pessoas em casa, você que está em casa com sua família, almoçando agora, assistindo aí, né, o noticiário das meninas. Aproveitar e mostrar também a camiseta da campanha, né, que vocês estão distribuindo. O tema da campanha é esse, né, violência doméstica, precisamos dar um basta nisso. A mão, ela é espalmada e preta, numa simbologia de basta mesmo, né, a gente precisa dar esse basta. E todo mundo, né, a gente pode não acontecer com você que está assistindo, mas pode acontecer com a vizinha, com uma amiga, com alguém da sua família. E, assim, a ideia do presidente Ezequiel é essa conscientização para que a gente tenha, sim, uma geração de pessoas melhores, para que a gente consiga debater o tema com mais seriedade, com mais responsabilidade e que o Legislativo também faça parte dele, através de leis, através desse debate aí todo com a população. E vou deixar vocês perguntarem, porque jornalista entrevistando jornalista é difícil, mas né? jornalista é assim mesmo, você é tão boa e fala tão bem que... Marília, acho que você resumiu super bem, assim, a intenção da campanha, da Assembleia, a importância das pessoas realmente denunciarem e colocarem realmente a colher, né? As pessoas têm que... Eu vi um vídeo até que você compartilhou nas redes sociais ontem, super legal, acho que era do Google, né? Das pessoas atentas nos apartamentos, então você ouve uma briga, poxa... Aquilo acontece de forma recorrente, tem que denunciar, minha gente. A gente não pode continuar vendo mulheres, crianças, idosos... E ficar calado. Perdendo a vida ou sendo agredidos dessa forma, né? A gente realmente não pode deixar que isso aconteça. Muito obrigada, viu, Marília, pela sua participação. Obrigada pela sua participação e vamos trazê-la mais vezes para ter mais tempo, porque esse assunto é tão amplo que passaríamos o jornal inteiro aqui falando sobre isso. Mas muito obrigada. É só deixar para quem está em casa, quiser acompanhar a campanha, rapidinho, @AssembleiaRE. Pronto, perfeito. Obrigada, Marília. Obrigada, Marília. E olha, agora nós vamos conferir os outros destaques desta sexta-feira. Olha só. Empresas de ônibus intermunicipais anunciaram que a partir de hoje não vão mais transportar passageiros em pé. Quando todos os assentos estiverem ocupados, ninguém mais poderá embarcar. A medida começa no mesmo dia em que a frota volta a operar com 100% na Grande Natal. Na retomada da discussão da reforma da Previdência na Câmara de Natal, os vereadores aprovaram 3 mudanças no projeto do prefeito Álvaro Dias. Uma delas é destinar ao regime previdenciário 5% da arrecadação do município com débitos da dívida ativa, para abater o déficit existente. Ficou para a próxima terça-feira a decisão mais importante: as novas taxas de contribuição dos servidores para a Previdência. Em julho, 200 mil pessoas buscavam trabalho aqui no estado, segundo pesquisa do IBGE. O número supera os de maio e junho. Ainda neste levantamento, 433 mil pessoas alegaram que não procuraram emprego por causa da pandemia ou pela falta de opção de trabalho onde moram.
Voltamos agora para mais uma participação direto de Maceió, no estado de Alagoas, porque o Hemocentro de lá, Mariana, a gente aqui já conhece esse problema do baixo estoque de sangue, né? Em Alagoas parece que isso está acontecendo bastante também. E por conta dos baixos estoques do Hemocentro lá de Alagoas, o que aconteceu? O Hemoal, não é isso, Luiz Alberto? Como é que chama o Hemocentro daí? Hemoal, eles pararam de fornecer sangue para cirurgias eletivas. São aquelas marcadas, né? Cirurgias que são marcadas com antecedência, agendadas. Então vamos lá, Beto, as suas informações aí sobre esse assunto. Boa tarde. Exatamente isso. Boa tarde, Elô. Boa tarde, Mari. Boa tarde para os nossos telespectadores. O estoque está crítico, está muito baixo, então por conta disso as cirurgias eletivas estão suspensas, né? A liberação de sangue para essas cirurgias. Segundo o Hemoal, tem que ter pelo menos 300 bolsas de sangue e agora só tem 72. Isso equivale a apenas 24% do mínimo necessário. Situação bem complicada por lá, viu, meninas? O Hemoal tem promovido coletas de sangue em condomínios, tem transportado os doadores até os postos de coletas, entre outras iniciativas. Mesmo assim, a quantidade de bolsas não está suficiente. Com as cirurgias eletivas canceladas, o que resta do sangue está sendo usado apenas em casos de vítimas de acidentes de trânsito e feridos por arma branca e arma de fogo. Então fica aí o convite para os alagoanos nesse fim de semana. As doações podem ser feitas na sede do Hemoal aqui em Maceió e no Hemoal em Arapiraca. E se o doador tiver entre 20 e 49 anos e ainda não tomou a vacina do sarampo, precisa doar o sangue antes de se imunizar. Mudando um pouquinho de assunto, um homem foi preso carregando 1 tonelada de maconha em um caminhão no município de Canapi, no sertão do estado. A gente tem foto aí para mostrar. Maior apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal da história de Alagoas flagrou a droga que estava escondida em uma carga de fubá de milho. Segundo o motorista, a maconha estava vindo de Faxinal, no Paraná, e ia para São José da Coroa Grande, no litoral de Pernambuco. Foram 1.159 tabletes de maconha. Os policiais também encontraram comprimidos de um remédio para a perda de peso que é proibido pela Anvisa. O motorista do caminhão vai responder pelo crime de tráfico de drogas. É isso, meninas. Eu encerro a minha participação de hoje por aqui. Beijo para vocês, bom fim de semana. Beijo para Marília também, estava vendo ela aí no estúdio. Segunda-feira a gente se encontra. Um abraço. Valeu, Beto. Bom fim de semana para você aí, também para todos os alagoanos. E lembrar que também aqui a gente tem os estoques muito baixos lá no Hemonorte. Quem também quiser aproveitar esse final de semana para doar. Está precisando bastante, convidado. sempre. E olha, agora a gente vai ver que um contrato para o recapeamento asfáltico feito pela Prefeitura de Jucurutu deve ser apurado pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado deve apurar possíveis irregularidades numa licitação para recapeamento da RN 118 em Jucurutu. Uma empresa foi contratada por mais de R$1.600.000, representada pelo vereador de Lucrécia, Marcos Roberto Soares, conhecido como Robertão, do Solidariedade. O TCE quer entender por que 2 empresas que ofertaram valores menores do que a vencedora foram descartadas do processo licitatório. Recebemos vídeo de moradores questionando também por que a Prefeitura de Jucurutu está fazendo, no lugar da empresa, a preparação do trecho para o começo dos serviços de tapa-buraco. E agora a gente vai para aquele rápido intervalo, mas já adiantamos os assuntos que vêm a seguir. Uma entrevista com a psicóloga especialista em luto para a gente encerrar a série Por Dentro da Pandemia, falar sobre esses processos, também baseado naquela matéria, aquela reportagem emocionante de ontem. Pois é, e vamos encerrar esse Bora RN de sexta para cima, vamos sextar com Kelly Vieira. Vem novidade aí na programação da Band e ela traz várias dicas para o seu fim de semana. O Bora RN volta já já. E agora a gente traz uma entrevista para encerrar a série Por Dentro da Pandemia. Pois é, nós vamos falar agora, Mariana aqui já está no nosso estúdio para conversar com a gente, Milena Câmara, que é psicóloga, especialista em luto. E a gente vai conversar porque esse luto, durante a pandemia, tem sido um processo muito diferente, não é, Milena? Explica para a gente, porque tem a questão do isolamento, o paciente ele não pode receber visitas, e aí como é que fica?
Pois é, nós estamos um pouco preocupados, porque a gente tem nessa forma de perda aspectos que têm um potencial complicador muito significativo para as pessoas enlutadas, né? A ausência de contato, não apenas com a pessoa que está em processo de morte, mas também com as pessoas que dão esse apoio, né, para a pessoa enlutada. Então, para além de não poder fazer esse processo de despedida, fazer alguns fechamentos que são necessários e importantes para o enlutado, também não receber esse abraço, né, que faz tanta diferença quando você perde alguém significativo. Pois é, porque o luto, né, Mariana, é um processo necessário, né? Quando você perde uma pessoa, a dor é muito grande, mas você precisa passar por aquilo, como você falou, é um ciclo, né? Um ciclo que se fecha, você precisa vivenciar aquilo, porque às vezes se você não vivencia mais na frente, faz falta esse momento, né? Inclusive, doutora Milena, a gente estava conversando antes e falando que não ficar tão bem, como no caso da mãe, doutora Tânia, que a gente mostrou ontem, ela enfrenta o luto de uma forma mais positiva, com esperança, com fé, mas se não for assim, também faz parte, é normal, não é isso? Isso é muito importante a gente falar, porque assim, o luto é um processo subjetivo, ele é individual, né? As pessoas elas vão reagir de acordo com vários fatores, com a relação com a pessoa perdida, né? Como é que era essa relação, com aspectos da personalidade, como essa morte aconteceu. Então, cada pessoa vai ter o seu tempo, que é um tempo emocional, não é um tempo cronológico. A gente não fala em termos de cronologia para o luto, e que assim, é um ano que a pessoa se recupera de um luto. Hoje em dia, os estudos mostram que, na verdade, você fica com essa falta e com essa ausência sempre, né? E a dor, ela vai oscilando, vão ter momentos em que você vai lidar melhor com a dor, porque a ausência é para sempre, né? Os vínculos, eles permanecem. Quando você ama alguém, a morte não é capaz de matar o amor. E isso é uma coisa que talvez na reportagem, né, aquela mãe consegue já entrar em contato. Mas luto também é uma construção de significado. E o significado, ele também é subjetivo. Para você ajudar alguém enlutado, não dê receitas, né? Não leva o que é seu para o outro. Pergunta para o outro, né? Como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? E, sobretudo, respeita a expressão das emoções. Que essas pessoas, elas vão aos pouquinhos chegando a essa, o que nós chamamos de adaptação. Antigamente, nós falávamos num termo de elaboração do luto. Hoje, nós falamos de uma adaptação, porque a gente pode se adaptar a uma condição, né? Ter algum acontecimento, nos tira desse equilíbrio e a gente vai sentir novamente até a gente conseguir se adaptar novamente a essa ausência, que é para sempre. E a senhora, inclusive, tem uns temas muito fortes ligados, um trabalho que você expõe no seu Instagram sobre perdas e apego. Isso. Eu sou membro do Núcleo Apego e Perdas, né? Nós já fazemos um trabalho há mais de 10 anos no Estado, especializado em luto, para atender as pessoas enlutadas, porque é muito importante que você tenha uma visão específica para a questão do luto, para que você realmente possa acolher de forma saudável as pessoas enlutadas e para contribuir com a capacitação dos profissionais. Então, a gente está enfrentando múltiplas perdas também, isso é um outro aspecto. Nós não nos enlutamos só pela perda para a morte, tá? Como as pessoas falam, mas a perda de várias coisas, a perda de relações, a perda financeira, né? As perdas, né, da rotina anterior. Você tem aí uma série de perdas e muitos lutos acontecendo. Então, uma sobrecarga emocional muito intensa. E aí precisa desse olhar e desse cuidado. A gente está entrando em setembro, né? Setembro Amarelo, tem aí uma campanha relacionada à questão do suicídio, que suicídio também a gente precisa ter o aspecto de um olhar cuidadoso para o sofrimento, porque muitas vezes a gente vai sofrendo e a gente não vai cuidando dessa dor, e isso tem um pico, né? O sofrimento emocional, gente, também mata. Então, que a gente possa cuidar da gente na medida da nossa dor e da nossa necessidade, e cada um de nós precisa ser esse termômetro. Quando a gente tem relações, é claro que a gente pode até dar um sinal para o outro, olha, será que você não precisa de ajuda? E essa ajuda, ela pode ser de muitas ordens, inclusive profissional. Ok, então, muito obrigada, Milena Câmara, que é psicóloga, especialista em luto. Espero que a gente tenha acalentado, né, muitos corações nesse momento de várias pessoas que tiveram essas perdas e que possam ressignificar, né, esse momento em suas vidas. Muito obrigada. Eu que agradeço. O espaço está aberto. Especial participação. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Mariana, agora a gente vai chamar uma reportagem muito especial também, que a gente fez. Tudo muito especial aqui. Inclusive, para anunciar uma outra participação que a gente vai ter aqui toda
sexta-feira, que é do chargista Rodrigo Brum, um chargista carioca que já mora aqui em Natal há 14 anos e que faz esse trabalho através do desenho, despertando reflexões nas pessoas. Vamos conhecer ele. Eu sempre tive a curiosidade de entender como é que funciona o processo criativo de um chargista. Quanto tempo isso leva? O que é que serve de inspiração para esse profissional? Hoje a gente vai entender melhor esse mundo da charge com ele, Rodrigo Brum, chargista carioca que já está há 14 anos aqui em Natal. As crianças brincavam de desenhar, eu desenhava Sarney na época, pedindo mais 5 anos, que tinha um negócio de mandatos e tal. Então, eu acho que sempre tive presente na minha pessoa esse tipo de coisa. Eu lembro que meu pai ele assinava uma revista que eu ficava folheando e ia nas fotos dos políticos, botava balãozinho de fala. Era a minha brincadeira de criança fazer isso. Brum, que também é publicitário, já trabalhava com caricaturas no Rio de Janeiro quando foi chamado para ser chargista em um jornal que seria lançado em Natal. Ele largou tudo no Rio e no dia seguinte já estava em solo potiguar. Desde o início da pandemia, é nesse cantinho de casa que Brum produz os desenhos mais ácidos do jornalismo potiguar. Ele passa o dia conectado com canais de notícias para saber quais assuntos podem render uma charge. Depois, é hora de rabiscar o papel, até chegar no resultado esperado. Já a finalização é feita no computador. Eu uso muito computador, mas eu ainda tenho aquela paixão do desenho inicial ser no lápis, no nanquim mesmo. Eu gosto de sujar a mão. Brum já fez milhares de charges, mas algumas são especiais. Tem 2 charges que eu gosto muito e eu acho que sim, para o Rio Grande do Norte foi importante, que foram as 2 charges que eu ganhei o Vladimir Herzog por 2 anos, que é a charge do Monstro, que é sobre abuso infantil, que era uma menininha carregando um coelhinho com sangue, né, nas partes íntimas do coelho, e ela falando, mãe, tem um monstro em cima da minha cama. E 2 anos depois, que é a charge Marquinha, que é sobre racismo, né, que foi quando saiu uma pesquisa que mulheres jovens negras eram as que mais morriam entre as jovens, que é uma menininha negra com um alvo no peito falando com a mãe, eu tenho a mesma marca de nascença que a senhora. As reações do leitor podem ser as mais diversas, mas o objetivo de Brum sempre é fazer pensar. Eu faço charge porque eu sou um cara meio que inconformado, eu sou muito questionador. Tudo que eu vejo, que eu faço, eu pergunto por quê, o que tem ali. Então eu juntei isso ao amor que eu tenho pelo desenho, né, pelo gostar de desenho, e eu acho que é por isso que eu sou chargista. O principal objetivo da minha charge é fazer as pessoas questionarem, fazer as pessoas pensarem. Tem muita charge que eu faço que eu sei que eu vou ganhar porrada no dia seguinte, mas mesmo assim eu faço, porque aquele é um questionamento necessário. Muito legal, né? Rodrigo, eu sei que você está nos assistindo agora, é um prazer ter você aqui com a gente. E você que está nos assistindo ainda hoje no Bora, no finalzinho do jornal, a gente vai mostrar daqui a pouquinho o resultado da charge dessa semana. E toda sexta-feira teremos charge de Rodrigo Brum aqui no Bora RN. E agora, Mariana, é hora de sextar, não é isso? Sextou com Kelly Vieira, seja bem-vinda. Ela tá bombada essa mesa hoje, minha gente, tá um luxo. E só mulheres lindas e maravilhosas. Vim até combinando com vocês. Sem nem saber. Então, o que é que a gente tem de bom para esse final de semana, Kelly? Pois é, boa tarde, Mari, boa tarde, Heloísa, boa tarde a todos os telespectadores. Pois é, sexta-feira é dia da gente programar o final de semana, né? Então, a programação, apesar da gente ainda não ter aqueles eventos presenciais, tá bem bacana, viu? Nós temos, por exemplo, uma opção de exposição, essa sim dá para ser presencial, que vai acontecer lá na Zona Norte. Essa exposição, ela é de Rosas do Deserto. Bem interessante aí, a entrada é gratuita e ela também é solidária, vai estar arrecadando aí doações para o Lar do Ancião Evangélico. Começou ontem, vai até o domingo, das 8 às 8 horas da noite, e no domingo é das 9 às 15 horas. Então aí é bem interessante para a família. Temos também aí a 5ª temporada, Netflix aí com a 5ª temporada da série Lúcifer. Muito esperado, né? Muito esperada, porque essa série, ela é famosa e ela é toda cheia assim de segredos.
Inclusive, promete que nessa aí, quinta temporada vão ser muito dos segredos revelados e os telespectadores vão poder se surpreender. Agora já tá na Disney aí, ó. Pois é, a novidade da Disney é a plataforma, né, de streaming aí que nós vamos poder conferir a partir do dia 17 de novembro. Essa semana a Disney anunciou oficialmente no seu Twitter que a América Latina agora vai poder ter essa plataforma para poder aí se divertir final de semana com todos os filmes da Pixar, da Marvel, os estudos também do Star Wars, todos esses compilados de filmes vão estar disponíveis. Só grandes produções. Muitas grandes produções maravilhosas, por sinal. E também nós não podemos encerrar o final de semana sem também saber o que temos de live musical. Os shows, né? Os shows, porque olha só, o final de semana está recheado de coisa boa. Temos, por exemplo, a Orquestra Ouro Preto, né? Hoje, às 8h30. E temos também Diogo Nogueira com Maria Rita e Rael. Promete bastante. Amanhã vamos ter Carlinhos Brown, uma live kids super especial para as crianças. Temos também às 4h30 Elba Ramalho. Temos também Calcinha Preta aí para os amantes do forró. Sem esquecer também os amantes do pop rock. Às 8 horas você pode conferir J Quest. Ah, e tem também às 9 horas, viu? Eduardo Costa também tem aí para os amantes do sertanejo. O domingo, vamos ter novamente o Diogo Nogueira, porque ele adiou a live do Dia dos Pais. Então, ele vai fazer no domingo, já que na live do Dia dos Pais ele estava com sintomas do Covid. Agora, recuperado, ele vai fazer também uma live no domingo. Às 14 horas temos Fundo de Quintal. E às 16h30, mais sertanejo com Fernando e Sorocaba, também no YouTube. Então, tem muita opção boa para esse final de semana, Muita, fica né? Para todos os gostos sem também, né? fôlego aqui, Ficou sem porque- fôlego. Menina, tem a opção. Kelly, me conte, você também vai sextar agora aqui na programação da Band, Já né? pode divulgar? Já podemos divulgar. Eu acho que eu posso dar aqui em primeira mão, oficialmente, que a partir da próxima sexta nós vamos ter o programa Sextou na Band, que é especialmente aí para os amantes de curtir o final de semana. Querem festas, querem saber o que rola, cinema. Vai ter tudo isso aí para a galera conferir. Ai, Que coisa lindo, boa, que Kelly. ótimo. Então, tem o Sextou na sexta-feira, mas antes você vem aqui pro Bora já dar um gostinho Uma do prévia. programa, uma prévia. Então, Exatamente. toda sexta vamos ter essa Adoro belezura aqui no estúdio com a gente. Ô, maravilha. boa. Trazendo vocês para sextar também. Inclusive, eu já volto fazendo convite para na estreia ou em outra sexta-feira vocês fazerem parte do programa, viu? Vamos contar aí com esse trio, que eu acho que vai ficar legal. Vamos, tamo junto, tamo junto. Obrigada, Kelly. Eu que agradeço, E assim Kelly. a gente encerra o Bora Sim, RN pra desta cima. sexta-feira, a primeira semana concluída com sucesso. Pois é, obrigada a todo mundo que nos assistiu durante essa primeira semana. Espero que seja a primeira de muitas, né, Mari? Com certeza. Um beijo, excelente final de semana. Ah, fique agora com a charge que a gente prometeu de Rodrigo Brum, inspirado nessa questão, nessa polêmica da retomada das aulas que a gente tanto falou durante essa semana. Uma boa sexta-feira, até segunda. Para refletir.